Muito bom dia, família Soma. Tudo bem? Gente, vamos iniciar orando? Eu quero que tu incline a tua cabeça. Nós vamos orar agora pela Rebequinha, filha do Leandro, da Laís, de novo foi hospitalizada, 4º mês seguido, e a gente precisa clamar ao Senhor. Nós estamos vendo aí, né? Os nossos dias são caóticos, cara. Essa é a vida fora do Éden. E nós temos que clamar ao Senhor. Vamos orar? Inclina a tua cabeça, por favor. Pai, no bondoso nome de Jesus, nos méritos do nosso Senhor Jesus, nós queremos chegar na Tua presença neste momento e clamar a Ti pela vida da nossa pequena irmãzinha, pela vida da Rebeca, que está novamente hospitalizada. E eu sei, Senhor, eu sei que Tu usa essa situação para nos santificar, para trabalhar nos nossos corações, para trabalhar nos pais dela, para trabalhar nela, mas nós clamamos pela saúde dela, Senhor. Nós queremos cura. Nós sabemos que Tu quer cura e Tu vai curá-la. Uma hora ou outra Tu vai. Eu sei disso. Nós pedimos que Tu faça isso agora. Neste momento, vá naquele quarto do hospital, cure ela e dá-nos, Senhor, após o culto, a notícia, a boa notícia de que Tu esteve lá e Tu visitou-a com Tua cura, com a resolução do problema físico que ela tem. Em nome de Jesus. Cura da asma, cura, Senhor, de qualquer outro problema que possa estar prejudicando a sua respiração, e nós estamos na expectativa de que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês viram, a gente está numa... Cara, que semana louca. Um cara trans, sempre um trans, entra atirando numa escola. Vocês viram isso aí, né? Entra atirando numa escola católica. Nós vimos aí essa semana um julgamento teatral. Algo totalmente teatral, porque de julgamento, justiça, não tem nada. Vocês viram essa semana um irmão nosso, um irmão mártir, foi martirizado porque defende sua fé publicamente. Participava de debates, participava enfim, palestras, alegando e argumentando a favor da fé cristã. Um irmão nosso foi morto por causa da fé. Isso é a definição de mártir. Foi martirizado. Cara, a situação é louca. Isso aqui é a vida fora do Éden. E a gente está numa série em Malaquias, e hoje é o último sermão, e nós estamos vendo que a situação lá era a mesma coisa. Vocês lembram? Como que era o contexto lá na época de Malaquias? Corrupção para todo lado. Desde o mais simples cidadão até o mais alto escalão do governo. A corrupção tomou conta da sociedade, a adoração foi corrompida, os casamentos, as famílias foram corrompidas, a relação de pai e filho foi corrompida, e o cenário é esse. A justiça, Deus está falando que os sacerdotes não ensinavam a justiça, ou seja, não havia justiça, eles pendiam para um lado para o outro. Não é o que a gente vive hoje, não é o que nós vivemos hoje. Então, o cenário é esse. Nada mudou, para nós nada mudou, só que Deus vem constantemente falando com o povo. Nós vimos aí Deus por 6 vezes, 6 disputas no livro de Malaquias. Deus vem ao povo e confronta o povo com algum problema, algum pecado. Gente, está errado isso aqui. Só que o povo é tão teimoso que, como assim, né? Tipo, como assim? Então, hoje nós chegamos no último sermão, é o último, nós encerramos a série, mas a gente vai ver que a coisa não para aí. Nós vimos semana passada que Deus vai julgar, lembram? O povo clamava por justiça. Cadê o Deus da justiça? Deus está dizendo, vai vir. Vai vir. E hoje nós vamos ver como é que encerra isso aqui. Qual é a última palavra que Deus tem para o último momento antes do cânon do Antigo Testamento encerrar? Cara, tem que ser algo muito importante. Deus vai ficar 400 anos sem falar com o povo. Então a gente tem que ouvir o que ele tem para falar. Porque nós estamos nesse período. O cânon encerrou, nós estamos num período de silêncio. Deus fala conosco, ok? Nós cremos em profecias, mas o cânon está encerrado, está fechado. Nós estamos nesse período de silêncio até o retorno, até que ele venha. Entende? Então, o que a gente precisa aprender nisso aqui? Vamos lá, vamos ler o texto? Abre aí Malaquias. Nós vamos hoje para o último capítulo, capítulo 4, são somente 6 versículos, e eu quero que tu preste muita atenção. Não fecha a tua Bíblia, deixa ela aberta. Se tu não tem Bíblia, está projetado ali, apesar de a nossa projeção ser uma maravilha, nós vamos resolver isso aqui. Ok? Achou Malaquias aí, capítulo 4, versículos 1 a 6. Pois, eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará,
diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 2, mas para vocês que temem o meu nome, lembram? Então a gente viu agora, Deus mostrou que tem um remanescente. Tem um povo que ama o nome dele. Tem um povo que honra esse nome. Nós até então não tínhamos visto isso. Deus está falando com esse povo agora. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos de estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se, versículo 4, 5 e 6 agora. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O que está acontecendo aqui, cara? O que está acontecendo? Semana passada nós vimos, foi a sexta disputa, ok? Agora não é uma disputa, Deus só está dando uma notícia, Deus só está falando ao povo, vai acontecer isso aqui. Pode cuidar que o povo não responde a isso. Encerrou as disputas, mas aqui Deus está tratando agora, advertindo agora, que haverá um julgamento que é inevitável. Aquele julgamento que o povo havia pedido, que é Deus do juízo, Deus disse que ele vai vir, Deus está dizendo agora, é inevitável. Não há nada que se possa fazer que se evite isso aqui. Não tem nada que nós possamos fazer que impeça Deus de vir com juízo, que impeça Deus de vir com essa justiça. Deus está mostrando agora aqui, não somente que ele virá com justiça, mas ele está respondendo ao povo que ele fará distinção entre justo e ímpio. Lembram semana passada? Lembram que Deus mostrou que haveria uma distinção, uma separação? Agora Deus está dizendo assim, não só eu vou mostrar bem a separação entre os dois. Lembram semana passada? Deus disse, não haverá dúvida, e eu vou mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve e o que não me serve. Agora, além de Deus mostrar, deixar bem claro a distinção entre os povos, Deus está mostrando que ele vai recompensar de acordo com cada um. Ele vai dar a devida recompensa. E isso é justiça. Isso é justiça. Então, o que nós temos que entender aqui, e que Malaquias estava falando ao povo, e eles precisavam entender. Malaquias estava dizendo assim, Deus vai vir, o Messias vai vir. O que nós precisamos entender? Jesus vai vir, ele vai voltar. Jesus virá outra vez, ok? Nós temos que ter isso em mente, cara. Tu não pode viver os teus dias dedicado a trabalho, estudo, família, sabe-se lá mais o quê, e esquecer que em algum momento Jesus vai voltar. Tu não pode esquecer isso aqui. Esses dias eu falei, eu não lembro para quem foi, nós estávamos conversando aqui, eu falei, cara, teve alguns dias atrás esse temporal que dá no sul, né? Deu um barulho assim que não parecia um trovão. Na hora não parecia, sei lá. Eu fui e olhei para cima, óbvio, né? Eu estou esperando Jesus voltar. Entende? Cara, eu não sei vocês, eu estou na expectativa. Vocês não estão vendo que tem muita coisa acontecendo? Cara, tem muita coisa acontecendo que não é normal. Terremotos, estatisticamente, o nosso período é o que mais houve terremotos. Nunca houve na história mundial, tanto quanto houve nessa geração. Vulcão entrando em erupção, 2, 3 ao mesmo tempo, guerra. Vocês não estão vendo aí? Agora a Rússia invadindo a Polônia. Não basta a Ucrânia, agora a Polônia. Cara, o cerco está fechando. Estados Unidos vindo, Venezuela, Brasil, será? Vamos, sabe? Deixa eu cruzar os dedos aqui, vamos, amém para isso. Então, eu tô que nem Jeremias, né? Jeremias está dizendo, a Babilônia vai vir, rendam-se. Eu tô tipo isso, sabe? O Trump vai vir, rendam-se. Então, cara, é guerra, rumores de guerra, é terremoto, é muita coisa, gente. Isso tem que servir para nós, entendeu? Tem que servir para o nosso alerta. Nós temos que estar atentos a isso. Então, a certeza que eu quero que tu entenda, que tu saia daqui lembrando e nunca mais esquecendo é Jesus vai voltar. No entanto, a volta dele implica em pelo menos três coisas que nós precisamos entender desse texto aqui. Tem 3 realidades sobre a volta de Jesus que eu preciso que tu tenha em mente
não só hoje, mas para o resto da tua vida. Ok? Em primeiro lugar, Jesus voltará com brutalidade. Jesus vai voltar arregaçando, cara. Jesus vai voltar com brutalidade. Versículo 1, olha, leia aí comigo. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Cara, olha só. Óbvio, Malaquias está profetizando e em primeira instância a profecia se cumpriria quando? Na primeira vinda de Cristo. Mas lembra que eu falei para vocês que Malaquias tem duas implicações? A primeira vinda e alguns aspectos da segunda vinda. Lembram? Jesus viria, ele seria aquele manso, ele vem amorosamente, misericordiosamente, mas ele também vem para arrebentar com tudo. Essa é a segunda vinda. O que nós estamos vendo aqui é a vinda de Cristo agora, próxima. Jesus está dizendo assim, ó, quando eu voltar, cara, quando eu voltar, quem não estiver comigo, sabe? Quem não for dos meus, tá mal. Vai arrebentar com tudo. Qual é o cenário que Jesus mostra aqui? Isso aqui é o dia da retribuição do ímpio. Como que será esse dia? Porque o texto está falando do dia da vinda dele. Mas esse dia, ele tem aspectos diferentes para povos diferentes. O do ímpio será como? Isso aqui é um dia inesperado e arrasador. Olha só, vamos lá. Em primeiro lugar, é uma destruição arrasadora. Em primeiro lugar, Jesus vai destruir e vai arrasar. O texto está dizendo, versículo 1 ainda. Pois o dia vem queimando como fornalha, todos soberbos e todos que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Não vai sobrar nada. Sabe quando tu assa uma carne, tu faz um churrasco, tu queima o carvão, depois tu termina de assar, ainda fica uma brasa ali, fica queimando um pouquinho? Aquilo ali ainda é brasa, é carvão aceso. Então, depois tu volta no outro dia para limpar a churrasqueira. Todos os homens fazem isso seguidamente, limpar a churrasqueira, né? Nunca tem churrasqueira cheia de cinza, ok? Sempre quando tu volta, sabe aquela cinza, aquilo que restou? É isso. Não sobra nada de carvão, não sobra nada de lenha, não sobra nada. Por que Deus está dizendo que não vai sobrar nem raiz nem ramo? Porque vai queimar tudo, desde o mais interior, desde aquela parte que tu não vê, a raiz, até a última folha. Vai queimar. O que Jesus está dizendo é que ele vai vir, e para quem não estiver no time dele, vai ser muito ruim. Vai ser arrasador. Deus está anunciando a vinda dele, e Deus é tão gracioso, e Deus é tão amoroso que ele avisa antes. Ele avisa, tipo Israel, já viu Israel quando vai atacar? Cara, eu não entendo, os exércitos sempre atacam de surpresa, né? Israel avisa. Gente, olha só, nós vamos atacar esse prédio aí, tá? E os caras reclamam de Israel ainda, né? Deus está fazendo isso, ele vai vir e vai arrebentar com tudo, só que ele está avisando antes. Cabe a ti, cabe a mim, cabe a todos nós servir, pegar esse alerta, servir para o nosso arrependimento e estar em comunhão com Cristo. Isso precisa servir para nós de forma que a gente entenda que Deus é sim fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Alguns hoje dizem que não. Alguns hoje dizem que não é bem assim. Cara, é essa turma aí que tu tem que fugir, entendeu? É desses aí que tu tem que escapar. Deus é fogo consumidor e ele não vai deixar nada. Para o ímpio, Deus é um fogo destruidor. E depois disso aqui, tu tem que entender, ou neste momento em diante, não haverá mais esperança. Não haverá esperança. Quando Jesus vier, será um marco, é um limiar, que passado esse evento, não muda mais. Quando Jesus voltar, ele está avisando, eu vou arrebentar com tudo. Depois não tem choro. Depois não tem choro. Além disso, além de uma destruição arrasadora, é uma destruição total. Todos serão destruídos. Por quê? Lembra da semana passada? O povo estava pensando o quê? Quem que é feliz? Não era soberbo? O povo estava dizendo, o soberbo é que é feliz, o ímpio é que prospera. Cara, olha só, eles não têm relação com Deus e eles estão se dando bem. Os caras não têm, eles não vêm no culto, eles não fazem nada, eles ficam dormindo de manhã até as 11 da manhã.
no domingo e eles andam de BMW. Tem cara comprando de BYD. Foge disso, tá? Não vai nessa. Fuja, Bino. É uma cilada. E eles estão pensando que esse povo é feliz. O que Deus está dizendo é, sabe aqueles que vocês estão dizendo que é feliz? O soberbo? Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada deles. Além disso, o que tu precisa entender nisso aqui é que ninguém, presta atenção, ninguém fica impune diante de Deus. A justiça que nós tanto almejamos. Sabe quando tu vê o julgamento do Bolsonaro? Cara, um juiz que se declara vítima e está julgando, ele é totalmente incapaz. Nós vimos o voto, né? O Fux declarando o voto dele e ele arrebentou. Aquilo ali é o correto. Nós não somos apropriados para julgar isso aqui. É isso. E a gente está vendo que eles insistem nisso. Eles endurecem o coração. E nós ansiamos por justiça. Deus está dizendo, não vai permanecer desse jeito. Não vai ficar desse jeito. Sabe quando tu vê uma injustiça acontecendo e parece que a gente é impotente diante de algumas coisas? Deus está dizendo assim, não vai ficar assim. Não vai permanecer desse jeito. Calma, haverá um dia que eu vou botar os pingos nos is. Em terceiro lugar, com relação a isso aqui ainda, com a volta de Cristo com brutalidade, Deus está dizendo que vai destruir o mal. E aqui é o mal completo, porque olha só, Deus está dizendo que ele vai destruir o soberbo. Correto? Concorda comigo? Versículo 1, olha aí. Versículo 1. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal. O que é isso aqui? Tu consegue, olhando na carinha de cada um, tu consegue identificar quem é soberbo? Às vezes até dá, alguns dá. Mas, assim, via de regra, tu consegue identificar a soberba na pessoa? Não, é interior. Agora, nós conseguimos ver quem pratica o mal. E Deus consegue ver os dois. Ele está dizendo, eu vou destruir os dois. Eu vou destruir todos os soberbos, porque eu vejo o interior, e eu vou destruir todos que praticam o mal. E não vai sobrar raiz nem ramo de nenhum desses. Deus está mostrando que ele sabe exatamente aqueles que ele vai condenar. Ok? Amém ou não amém? Deus vai julgar os segredos dos corações, cara. Isso aqui, presta atenção, isso aqui tem que fazer a gente parar e pensar. Deus, ele vê o interior. Então não adianta tu vir no domingo aqui, levantar a mãozinha, às vezes derramar uma lágrima, mas teu interior ser um sepulcro. Entende? Não adianta. Deus vê o interior e ele vai julgar com base nisso. Deus vai julgar o coração das pessoas, o teu verdadeiro eu. Entendido? A minha pergunta para ti é, como é que tu está diante disso? Como é que tu reage diante disso aqui? Porque nós vivemos uma geração, assim como o período de Malaquias, que pensa só no agora. Esqueceu-se que Deus tem todo um futuro pela frente. Como é que tu reage diante disso? Além disso, como é que tu vê os teus familiares, teus colegas, teus vizinhos que estão indo para o inferno e tu não fala nada? Como que tu te relaciona com essa realidade de estar vendo as pessoas indo direto para o inferno e não falar nada para eles? Quanto ódio precisa ter no coração para tu ver uma pessoa ir para o inferno e tu deixar? E não falar nada. Ficar em silêncio. Porque é isso que vai acontecer. Deus está dizendo que o destino dessas pessoas aqui é um fogo que consome. Em segundo lugar, a segunda realidade acerca da volta de Cristo é que ele vai voltar com justiça. A volta de Jesus será com justiça. E aqui começa a pegar o preço. Versículo 2. Mas para vocês que temem o meu nome... Opa, então Jesus está falando com um grupo específico de pessoas. Quem são? Aqueles que temem o meu nome. Vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Provavelmente aqui, Malaquias está fazendo referência... Se tu pesquisar na internet, tu vai ver, se eu não me engano, é o sol de Ezequiel, ou o sol alado, é uma coisa assim. Provavelmente, Malaquias está fazendo referência a esse ícone, essa imagem, essa figura, que é um sol alado. É um sol que seus raios são asas e vem sobre o povo. Provavelmente, ok? E ele está dizendo que esse sol da justiça trará salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Homens, olha só, é bezerro solto, não é gazela, tá?
Não vai se imaginar saltando igual uma gazela por aí, tá? Bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Aqui agora mudou. Agora mudou. Agora não é mais a recompensa do ímpio, agora é a recompensa do justo. Aqui, esse dia, o mesmo dia, para o justo, ele é diferente, porque ele é um dia esperado. É um dia que gerou expectativa na gente. E tem que gerar expectativa na gente. É um dia que nós aguardamos ansiosamente, porque nós queremos esse sol da justiça. O mundo é injusto. O mundo é injusto. Eu falo para as meninas seguido lá em casa, cara, o mundo é injusto. Às vezes elas dizem, mas isso é difícil. Não, filho, difícil é pagar boleto em dia. Isso não é difícil. O mundo é injusto. Agora, quando esse dia chegar, tu pode ter certeza que Jesus vem, ele vem para nos defender. Ele vem para fazer justiça por toda a injustiça que o povo dele sofreu. Nós tivemos um irmão morto, assassinado essa semana. E Jesus está garantindo para nós que não vai ficar desse jeito. Não vai permanecer assim. A justiça será feita, ele vem como um sol que brilha, que não tem como tapar. Tu não pode esconder o sol. Assim virá o sol da justiça. É uma justiça que vai alcançar o mundo todo, independente da vontade que tu tenha ou não. Ele vem como o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Isso é o que Jesus fará. É um dia em que ele trará a luz da vida para os justos. Em primeiro lugar, com relação a essa vinda para os justos, é um dia que trará a luz da vida. Vida. Cara, isso é louco. Porque estava havendo corrupção total para o povo. Eles estavam desesperados, lembram? Eles estão desesperados. Eles levam umas ofertas tudo desgraçada e eles acham que Deus tem que recompensar. Eles estão com corrupção até o talo e nada resolve. A plantação não cresce, não produz. E a gente está assim, a gente está num país em que nós trabalhamos e trabalhamos até junho para pagar imposto. Nós estamos sendo roubados diariamente pelo governo. Nós trabalhamos e o poder aquisitivo do povo cada vez é menor. Exceto o Chico, que está comprando um carro novinho aí. E nem mostra, ele ama tanto o pastor dele que ele nem mostra. Cara, quando eu proferir uma imprecação contra ele, eu quero só ver o que vai acontecer. Deus está mostrando para nós que a justiça que virá, ela não depende do homem. Ou seja, coitado de Alexandre de Moraes. Coitada da Carmen Lúcia. Coitado dessa turma aí. Dino, cara, coitado dessa turma. Coitado do Lula. Coitados desses que pensam que vai ficar por isso. O sol da justiça, ele vai vir e haverá vida para o justo. O que isso quer dizer? Se vai ter vida, é porque não haverá mais a aflição do pecado. A primeira coisa, então, relacionada a esse dia, é que é um sol que vem trazendo vida para nós. Logo, o pecado não tem mais poder sobre nós. Não tem mais influência sobre nós, não tem mais consequência sobre nós. Quando Jesus vier, será o dia que tu vai dar adeus para o teu pecado. Bendito é o nome do Senhor, porque Ele vem vencendo o pecado por nós. Bendito é o nome do Senhor, é vida. Ele está prometendo vida, Ele vem e Ele traz vida. Ele vem e Ele produz vida, porque Ele é quem gera vida. E Ele está dizendo, vai ter vida. Vai ter vida. Além disso, esse é um dia em que trará a alegria da liberdade para os justos. Cara, olha uma pergunta, vocês já viram um vídeo de algum bezerro sendo solto assim? Já viram na estrebaria? Já viu? Michael já viu? A Bel é do Alegrete, tem que ter. Apesar de que às vezes ela toma um pouco de chimarrão para quem é do Alegrete. Vocês já viram? Nunca viu? Já viu, Dani? Já? Cara, é uma faceria. É que nem cachorro, tira o cachorro da coleira, sabe? Aí melhorou a ilustração, né? Agora o caramelo, tu consegue imaginar já. Solta o caramelo da coleira e deixa ele. É isso que Deus está mostrando. Nós estaremos livres
cara, nós estaremos livres das amarras do pecado. Nós estaremos livres das garras sujas do pecado. Sabe, aquele pecado que tanto nos aflige, porque a gente não quer mais pecar, mas a gente acaba pecando. A gente não quer entristecer o Espírito Santo, mas a gente acaba fazendo. Naquele dia não haverá mais nada nos prendendo. E nós vamos poder correr solto no campo. Nós vamos poder correr livremente. Nós vamos poder andar feito louco, correndo, porque nada vai nos prender mais. Nada mais nos segura. Nada mais. O que Jesus está dizendo é que nós vamos saltar bem louco, porque não vai ter nada nos segurando. Além disso, com relação a isso aqui ainda, Jesus está mostrando, é um dia que revelará a vitória dos justos sobre os seus inimigos. Sobre todos os seus inimigos. Por quê? Porque o texto está dizendo, pois eles, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Jesus não está dizendo debaixo dos meus pés, é debaixo dos pés de vocês. O povo de Cristo, o corpo de Cristo é quem pisará os inimigos. Quando Jesus vier, sabe? Jesus vem, Apocalipse mostra ele com as roupas manchadas de sangue, Jesus vem arrebentando tudo. Sabe quem é que vai estar com ele? Nós, naquele dia, eu quero fazer questão de olhar na cara do Alexandre de Moraes e dizer, viu? Independente se ele está do lado de cá ou do lado de cá, que bom se ele se convertesse. Mas ainda assim eu vou olhar para ele e vou dizer, viu? Mesmo que ele esteja do nosso lado, tá? Que ele se converta, aceite Jesus, eu vou dizer, tá vendo aí, ó? Cara, por quê? Porque nós vamos estar pisando os nossos inimigos. Nós vamos derrotar os inimigos e pisá-los como cinzas. Não só vamos receber a libertação do aprisionamento do pecado e de tudo que nos enreda, mas haverá completo triunfo sobre o inimigo. Completo triunfo sobre as forças inimigas. Atos 17, versículos 30 e 31, diz assim, Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Os mesmos ímpios que oprimiram, agora eles vão ser cinza. Agora vão ser cinza debaixo dos pés. Vai ser nada, poeira. Aqui é uma vitória total. Outro detalhe, quando o texto está dizendo que ele vem como um sol da justiça, há uma referência também ao Êxodo. Lembram? O povo do deserto, uma coluna de nuvem e fogo, é isso. Deus é a nossa proteção agora. Ele já é, mas ainda não plenamente. Não há nada mais que poderá segurar a mão de Deus e nos alcançar. Entendeu? Nada mais agora segura a mão de Deus para nos alcançar. Em terceiro lugar, Jesus voltará. E até lá, lembre-se da palavra dele. Lembre-se da palavra dele. Versículos 4 ao 6, olha aí comigo. Deus promete, ele vai voltar, ele vai resolver tudo, nós vamos vencer, estamos do lado do time vencedor, ok? Mas até lá, nós temos algo a fazer. Até que esse dia chegue, nós temos o dever de casa. Versículos 4 ao 6. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O que está acontecendo aqui? Primeiro de tudo, Deus adverte a todos por meio do quê? Da palavra. Lembre-se de Moisés. Há duas referências aqui, dois personagens, Moisés e Elias. Lembram quem é que vem conversar com Jesus na transfiguração? Moisés e Elias. Quando Jesus vai explicar a vinda dele para os discípulos, e ele fala sobre o que as escrituras falavam dele, quem que ele menciona? Moisés e Elias. Sempre é uma referência a Moisés e Elias, por quê? Porque isso é a plenitude do Antigo Testamento, do texto da Escritura do Antigo Testamento. Deus adverte o povo dele por meio da palavra dele. Qual é o propósito da lei? O principal propósito da lei? Conduzir a Cristo. É tu ver, cara, eu não consigo cumprir a lei de Deus. Eu não consigo.
A lei de Deus manda não ter outros deuses diante dele. Manda não fazer imagens de ídolos. Manda eu não tomar o nome dele em vão. Manda eu descansar nele. Manda eu honrar pai e mãe em toda a autoridade que eu tiver. Manda eu não assassinar. Manda eu não adulterar, não roubar, não mentir e não invejar. A lei manda isso, mas a gente acaba fazendo. A gente acaba cometendo esses erros. A gente acaba fazendo isso aqui que não é para fazer. Então o que a gente precisa? De alguém que faça por nós. A gente precisa de alguém que faça isso. A lei serve para isso, para apontar para Cristo. Tu não consegue fazer isso, mas alguém consegue. Tu não consegue fazer, mas esse que veio e virá de novo, ele fez isso. Nele nós cumprimos essa lei. A gente, depois do Éden, pecou e se afastou do Senhor. A gente não tem condições agora de atingir o que Deus quer de nós. O próprio Deus, Senhor Deus, Filho, vem e cumpre isso. Ele faz isso por nós. O cumprimento da lei é Jesus, e ele faz isso como? Cumprindo a lei. A lei aponta para Cristo, então Cristo é o cumprimento da lei, das promessas da lei. Mas ele faz isso como? Cumprindo a lei. Ele diz, eu não vim para quebrar a lei, mas eu vim para cumprir. Nós vamos começar semana que vem, querendo o Senhor, uma série que eu vou explicar sobre Jesus. Convide não cristãos. A ideia é explicar Jesus para quem não é cristão. E um dos textos eu vou falar sobre isso. Jesus veio e ele explica a vinda dele como? Dizendo que ele veio para cumprir a lei. A palavra de Deus aponta Jesus. A palavra de Deus, a lei, nos chama ao arrependimento. O que Deus está dizendo aqui é que a única maneira de nós nos prepararmos para esse dia que virá é pela palavra. Tu precisa da palavra. Eu preciso da palavra. Nós precisamos, senão nós não estaremos preparados para o dia da vinda. Tu entendeu? Cara, e olha só. E vai ter os caras, sabe, ultra reformados. Não, mas veja bem, se tu é predestinado... Cara, nós temos que nos preparar para esse dia. Nós temos que estar preparados para esse dia. A palavra de Deus nos santifica, nos purifica. E nós precisamos dela. Ok? Em segundo lugar, Deus adverte a todos por meio dos seus instrumentos. Malaquias está falando aqui de um ministério eficaz. Olha só. Malaquias está apontando Moisés e Elias, correto? Só que ele está dizendo, Elias vai vir. Jesus explicou que esse Elias é o ministério de Elias. Era João Batista. Agora, e eu expliquei isso para vocês, nós estamos no segundo silêncio depois do cânon. Quem é Elias agora? Quem é João Batista agora? Oi? A igreja, nós. Nós somos. O que Deus está falando é que o ministério desse Elias, o espírito de Elias, ele é eficaz. Versículo 6, cara, lê comigo. Ele converterá, tá vendo? Tem eficácia nisso aqui, tem resultado, produz algo. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Aqui é um ministério eficaz. Elias confrontou o povo num período de apostasia, corrupção. Havia um rei frouxo, banana, corrupto, e havia uma rainha que vestia as calças. Jezabel era quem mandava e desmandava, só que ela era idólatra, pagã. Elias confronta o povo nisso. Em tempo de Malaquias, Malaquias é levantado como mensageiro do Senhor e confronta o povo nessa corrupção. Passam-se 400 anos, João Batista confronta o povo e diz, arrependei-vos, raça de víboras, ou seja, filhos do diabo. Cara, eu amo isso aqui, acho demais. Agora cabe a nós chamar o povo ao arrependimento, porque nós estamos num período corrupto. Nós estamos num período que implica chamar as pessoas ao arrependimento e prepará-las para a vinda desse rei que vem. Tu entendeu? Nós temos um ministério, mas Deus está garantindo para nós que o nosso ministério tem eficácia, haverá resultado. Então quer dizer que tu vai evangelizar e tu vai ir na confiança de que Deus vai salvar.
Tu fala de Jesus, mas tu fala convicto de que ele vai converter alguns corações. Amém? Porque não é nós, é ele. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é nós que mudamos o coração, é ele que muda. Amém? Ainda com relação a isso, antes do veredito final, é necessário uma profunda transformação nas relações familiares. Versículo 6 ainda, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. O que está acontecendo aqui? O evangelho começa onde? Em casa. Em casa. O teu filho convertido ao Senhor, ele começa a ser evangelizado em casa. É em casa que o pai e a mãe começam a ensinar o filho, a evangelizar o filho, a instruir o filho. A igreja, ela é fortalecida, nós temos uma igreja cheia do Espírito Santo, quando as casas são casas missionais, os pais ensinando, evangelizando os filhos. Nós temos agora diante de nós um dever, uma responsabilidade. Cara, tu casou, então Deus vai mandar filhos. Se tu casou, Deus vai mandar filhos, a menos que haja uma exceção, ok? Se tu tem filhos, tu tem uma responsabilidade. Sexta-feira aqui a Su estava falando para as mulheres e ela disse, vocês têm um boleto. Eu sei que ela falou porque eu assisti o vídeo, vou mandar para os homens depois também. Tem até uns caras que estão bem faceirinhos pro meu gosto. Eu estou vendo aí na cara de uns. Foi uma semana triste, mas para uns nem tanto. As mulheres têm um boleto. Paulo fala isso em 1 Coríntios 7. Você tem uma dívida. Agora, os pais também têm uma dívida. Efésios 6,4. Pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de ensiná-los ou criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Tu tem um boleto, cara. Presta atenção aqui. Tu tem um boleto. Deus vai requerer isso aí de ti. Teu filho é cristão? Teu filho é crente, confia no Senhor? Deus vai cobrar de ti. O pastor tem responsabilidade com a igreja. Os líderes têm responsabilidade com os GCs. Os pais têm com relação à sua família. Um amém agora é um pouquinho mais difícil, né? Amém. Sabe, meio sofrido, assim. Aquele amém meio sufocado. O que Deus está mostrando para nós é que os pais têm responsabilidade. Não cobre isso da escola. Não cobre isso do coleguinha. Não cobre isso do pastor. Não cobre isso das outras famílias. É tua responsabilidade. Amém? Qual é o bom disso aqui? O bom é que Deus está mostrando que é um ministério eficaz. Tem resultado. Se tu cria o teu filho confiando no Senhor, confiando que Deus vai manter ele na fé, cara, é isso. O que a Bíblia diz? E a promessa é para vós e vossos filhos. E a promessa é para vós e vossos filhos. Eu já falei aqui, a exceção é quando o filho se desvia. O padrão de uma família cristã é um pai crente, uma mãe crente e filhos crentes. O padrão é esse. A exceção é quando o filho abandona a fé. E a promessa é para vós e vossos filhos. Amém? A transformação do povo de Deus começa então com famílias cheias do Espírito Santo. Agora, como que os pais são convertidos aos seus filhos? Como que agem pais que são convertidos aos seus filhos? Em primeiro lugar, esses pais dão mais valor aos filhos do que ao sucesso profissional. E deixa eu te falar que eu preciso que tu preste atenção. Não existe sucesso profissional, não existe carreira, não existe nada que tu faça ou que tu alcance profissionalmente que supere um filho desviado. Nada. Tu nunca, presta atenção, tu será um eterno fracassado. Tu pode alcançar o que for profissionalmente. Se teu filho abandonar a fé, tu fracassou. Tu fracassou. Pais convertidos aos seus filhos entendem que a prioridade
É os filhos. Não quer dizer que tu vai abandonar o emprego. Então, beleza, vamos viver da fé. Não, não é isso. Ok? Prioridade. Segundo lugar, pais convertidos aos seus filhos se importam mais com o relacionamento com os filhos do que com coisas materiais. É muito mais importante tu estar presente na vida do filho do que tu comprar um brinquedinho Fisher Price pro teu filho. É muito melhor tu ser um pai presente, tu estar com os filhos, tu conviver, tu ter um tempo para eles, do que tu querer ter coisas para eles, dar coisas e comprar coisas e adquirir coisas. Tem um dado, eu vou postar no grupo depois, eu devia ter trazido. Eu postei isso há anos já no Instagram. Quando a criança se converte, se eu não me engano, é entre 10% e 20%, não lembro agora, o percentual de famílias que vêm à fé. Quando a mãe se converte, o número aumenta pouquinha coisa. Quando o pai se converte, sobe para 90 e poucos por cento o percentual das famílias que acompanham. Homem, a tua família vai te seguir. Se a tua família fracassou, provavelmente tu fracassou. A tua família vai te seguir. É por isso que Josué fala, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém? Em terceiro lugar, pais convertidos aos seus filhos ensinam os filhos no caminho que devem andar. E aqui está o detalhe, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Ok? É discipulado. É como Salomão em Provérbios com seu filho. Filho, olha lá. Tá vendo aquilo? Não faz. Filho, olha isso. Tá vendo? Faz aquilo. Ele está andando com o filho, ele está ensinando o filho. Eles estão juntos. É discipulado. Em quarto lugar, pais que têm os corações convertidos aos filhos, eles criam os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, que é o contrário de provocar a ira. Ok? Eu já expliquei. Cara, isso aqui dá outro sermão, mas criar na disciplina e admoestação basicamente é disciplina, é tu ter, é a parte mais teórica, é o que tu instrui, é o que tu delimita. E na admoestação do Senhor, ou melhor, é o contrário, perdão. E na admoestação é o que tu ensina, é a teórica e prática, tá? Outra hora eu posso explicar melhor, mas eu preciso ganhar tempo agora. Pais convertidos aos seus filhos ensinam os filhos, criam os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Quinto lugar, pais que amam e têm seus corações convertidos aos filhos, amam os filhos incondicionalmente e não os comparam com outras pessoas. Cara, tu quer destruir teu filho, tu quer matar o teu filho, tu fica fazendo comparação. Tá vendo, fulaninho? Não faz isso. Tá vendo? Por que tu não faz que nem fulaninho, fulaninha? Tu quer matar o teu filho, tu quer esmagar, humilha ele desse jeito. Instrui ele, não fica comparando. Tu tá entendendo a diferença? Uma coisa é instruir, uma coisa é ensinar, outra é tu ficar comparando. Sempre os outros fazem certo, sempre os outros são melhores. Comparando, tá vendo? Olha lá o fulaninho, o Enzo, a Valentina não fazem isso. Por que tu está fazendo? Em sexto lugar, esses pais temperam disciplina com encorajamento. É muito fácil tu querer criar os filhos na base da disciplina. Disciplinando verbalmente e fisicamente. É muito fácil, gente. É muito fácil. O difícil é tu temperar isso com encorajamento. Quantas vezes tu elogia o teu filho por algo bem feito? Por que é muito fácil quando o filho faz algo errado dizer, mas também, eu vou te contar uma coisa. Né? Daí tu critica, é piar mesmo. É muito fácil fazer isso. E agora quando faz certo? Muito bom, meu filho, isso aí. Esses dias lá em casa eu estava dizendo para a Su, nós temos que começar a comparar um pouquinho. Nós, tá? Eu digo nós, eu e ela. Vamos comparar. Quantas vezes nós criticamos, xingamos, sabe? Chamamos a atenção. Para quantas vezes a gente elogia? Vamos tentar fazer essa matemática, vamos ver como é que fica. Porque é muito fácil. Porque quando faz algo errado, e provavelmente a gente age desse jeito porque não atendeu a nossa expectativa. Não é porque foi pecado propriamente, não, só não fez do jeito que eu queria. A mamãe queria que dobrasse a roupa desse jeito, tu dobrou assim, tu tinha que ter posto nessa gaveta e colocou naquela. E aí tu critica. E o elogio e o encorajamento fica como?
Em sétimo lugar, esses pais eles têm um canal de comunicação aberto com os filhos. Principalmente quando está crescendo. Pais, assim, precisam ter um canal de comunicação aberto com os filhos. Falar sobre o que for, na hora que for. Não há tabu. Tá entendendo? Não tem dificuldade. Por quê? Porque tu conversa e, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A facilidade para isso é o culto familiar. Lá em casa, eu já falei para vocês, com a minha filha, eu já expliquei para ela sobre sexo, sobre casamento, sobre abuso, estupro. Eu já expliquei sobre namoro. Por quê? Porque nós lemos a Bíblia. E a Bíblia fala de tudo isso. E a Bíblia fala de tudo isso. E isso abriu margem para nós conversarmos sobre. Entende? Não pode haver dificuldade na comunicação entre pai e filho. Se não, chega a adolescência, os outros terão. O coleguinha vai ter comunicação aberta. Eles falam sobre tudo. A professora, o professor vai ter. E aí, cara... Enfim, tu tá vendo como é que tá aí hoje. Olha a faculdade. Entende? Alguém vai ter um canal de comunicação aberto com teu filho, que seja tu. Alguém vai ensinar. E por último, oitavo lugar, pais convertidos aos seus filhos, perdoam os filhos. Perdoar é quando o filho se arrependeu, pediu perdão, e tu perdoou, é tu nunca mais tocar no assunto. Ok? Por que eu estou dizendo nunca mais tocar no assunto? É óbvio que se for para instrução, tu pode tocar no assunto, não é? A questão não é essa. Mas geralmente, quando toca no assunto, é porque tu vem e dá aquela, sabe? Mas lembra o que tu fez? Mas olha o que tu fez a outra vez. E assim vai, entendeu? Perdoar é tu não levantar acusação. Amém? Agora, como é que funcionam os filhos convertidos aos pais? Seria interessante a gente ver isso, né? Afinal de contas, nós amamos crianças e o culto aqui geralmente é um pouco conturbado por causa disso. É bom a gente ver também como são filhos que têm o coração convertidos aos pais. São 5 questões só. Em primeiro lugar, eles obedecem aos pais no temor do Senhor. Presta atenção aqui, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Crianças, adolescentes, presta atenção em mim aqui, ó. Filho obedece o papai e a mamãe em tudo. Filho, filha, obedece papai e mamãe em tudo. Tem exceção? Tem. Quando o pai ou a mãe mandam fazer algo que é pecado. Vai lá e diz que eu não estou. Sabe? Faz isso. E é pecado? Aí não. Quando não tem isso, tem que obedecer em tudo. Deus dá exceção para nós desobedecermos a Ele? Nós temos a possibilidade de desobedecer a Deus? Sim ou não? Não, óbvio. Nós temos que obedecer em tudo. Assim é o pai e a mãe. Porque pai e mãe foram colocados por Deus na vida dos filhos. Por isso Deus manda, honra teu pai e tua mãe. Segundo lugar, os filhos precisam respeitar os pais. Filhos que têm coração convertidos aos pais, respeitam os pais. Principalmente na adolescência. Porque é muito fácil na adolescência tu criticar os pais. Tu tá conversando com os coleguinhas, é amiguinha, é amiguinho, e aí, meu pai é um antigo, meu pai não sabe de nada, sabe? Minha mãe fez isso, fez aquilo. É muito comum isso. Gente, eu já fui adolescente. Eu já fiz isso. Só que foi pecado. Foi pecado. O que Deus está mandando é o filho honrar pai e mãe. Honra envolve respeito. É um temor respeitoso. Ok? Terceiro lugar, esses filhos que têm coração convertidos aos pais, eles cuidam dos pais. Eles cuidam dos pais, principalmente na velhice. Tu tem que cuidar dos pais. Honrar pai e mãe não é um mandamento que encerra quando tu completa 30 anos de idade. Ele não expira. A única vez que expira é quando morre. Morreu. Tem outras autoridades, ok? Mas pai e mãe, tu vai honrar a vida toda. Eu acho fenomenal. Eu estava falando com o Gerson esses dias, ele falando que agora eles precisam tomar cuidados com a sogra, porque ela é uma idosa, demanda cuidados. Cara, ele levou para casa dele, eles estão cuidando. É isso, honrar pai e mãe. É isso. A Bíblia não manda tu parar de honrar o pai e mãe em algum momento da vida, entendeu?
tu vai seguir tendo que honrar pai e mãe pro resto da tua vida. Em quarto lugar, filhos que têm o coração convertidos aos pais são gratos aos seus pais. A gratidão é algo essencial na vida do filho. Por quê? Porque o filho não trabalha. O filho ganha tudo de mão beijada. Tu come, bebe, dorme, caga, limpa, tudo de graça. E não agradece? Eu já dei esse exemplo aqui, né? Lá em casa teve um princípio de criar-se uma cultura que as meninas comiam e o prato ficava ali, em cima da mesa. Ficava assim, sabe? Tá, mas e a gratidão? Tu comprou a comida? Não. Tu plantou? Não. Tu preparou? Não. Tu serviu? Não. Tu trouxe para a mesa? Não. É gratidão? Terminou de comer? Terminei. Pega o teu prato e leva para a pia. E agradece. E eu criei essa cultura, eu aprendi isso com o pastor Douglas Wilson. Ele diz assim, que a gratidão na casa, ela precisa ser incentivada, criada pelos pais. Então, toda vez que eu vou sentar para comer, eu agradeço. Mamãe, obrigado pelo almoço. Entendeu? A criança tem que ver isso acontecendo. A gratidão precisa ser encorajada na casa. E por último, em quinto lugar, filhos convertidos aos pais procuram ser a alegria dos pais. Porque nós queremos ser a alegria do Senhor. Amém? Sim ou não? Eu quero encerrar dizendo para ti que pais e filhos aqui só possuem duas opções. Pais e filhos aqui só tem duas alternativas. A primeira delas é a conversão. Ou tu tem teu coração convertido aos teus pais, e os pais aos filhos. E essa é a primeira opção, e é a boa, ok? Essa é a primeira opção. Ou então não, mas nesse caso, se tu não converter o coração aos pais e os pais aos filhos, o que acontece? Versículo 6, finalzinho. Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O que, cara, olha só. Qual é a última palavra do Antigo Testamento? Maldição. O Antigo Testamento encerra com a palavra maldição. O que aconteceu aqui? O povo ouviu, o povo continuou, passaram-se 400 anos, silêncio total, Deus não revelou mais nada ao povo. Deus encerrou com maldição e encerrou o texto, ok? Passaram-se 400 anos, vem Elias, o espírito de Elias, João Batista, e ele anuncia arrependimento, ele chama o povo ao arrependimento. O povo, na época de Malaquias, pensava, mas não adianta servir o Senhor, a gente não prospera, a plantação não cresce, não produz, não adianta. Vem João Batista chamando o povo ao arrependimento, por quê? Ele diz, arrependei-vos, raça de víboras. O povo estava fazendo o quê? Os fariseus levavam o dízimo de tudo, provavelmente porque ali em Malaquias eles se deram... Bom, vamos ter que calcular certinho agora. E Jesus fala que eles levavam dízimo até mesmo da hortelã, do cominho. Eles levavam das menores sementes. Não adianta, porque daí passou a ser legalismo. Então nós vamos fazer regradinho, certinho. Mas o coração não mudou. O povo continuou agindo do mesmo jeito. A relação com Deus continuou corrompida. Tá entendendo? O povo continuou pensando, mas que adianta fazer isso aqui se a gente está debaixo de jugo? Naquela época era o Império Persa, agora é o Império Romano, continuou a mesma coisa. Jesus vem. Quando Jesus vem, ele serve, ele mostra, ele demonstra como é. Ele vive por nós. Cara, tu já parou para pensar que Jesus poderia ter pensado, que adianta estar fazendo tudo isso, não está mudando? Eu fui fiel, eu não desobedeci, eu não pequei, eu fui até o fim, eu aceitei tudo que Deus tinha para mim. E o povo continua. Qual a vantagem que tem de fazer isso aqui? Hebreus responde para nós que ele aceitou isso pela alegria que lhe estava proposta. Jesus fez sabendo que depois que ele fizesse haveria uma alegria. Assim é nós. Por que nós nos mantemos fiéis se a coisa não muda hoje, não muda agora? Porque nós sabemos que haverá uma alegria futura, não é para agora. Nós seguimos servindo ao Senhor fielmente, não porque a coisa vai melhorar agora, não porque a partir de amanhã teu salário aumenta, tua família nunca mais fica doente, tu segue servindo, não porque agora a igreja vai ter um telão de LED e nunca mais vai precisar de outra coisa. Não é isso, mas porque nós sabemos que haverá um dia em que a alegria proposta virá. Nós sabemos, nós temos convicção,
O nosso Senhor suportou tudo que suportou, porque Ele sabia que havia uma alegria que lhe estava proposta. Assim é para nós. Não espere pempenzinho aqui nessa vida. Não espere para o agora. Tudo que tu imagina, tudo que tu sonha, porque provavelmente não vai acontecer e tu vai te frustrar. Não espere, planeje, mas planeje a lápis. Deus pode alterar todos os teus planos. Ainda assim, creia, dê um dia que virá. Haverá um dia em que Deus virá. Ele trará salvação nas suas asas. E será um dia alegre. E será um dia pleno. Em que tudo aquilo que nós almejamos virá para nós. Nos braços, nas asas do nosso Senhor. Fica de pé dando glória ao nome de Deus. Fica de pé louvando o nome do Senhor. Malaquias mostra para nós que nós temos que lutar contra a religiosidade. Nós temos que lutar contra essa ideia falsa, mentirosa, de que se a gente vier todo domingo, de que se a gente levantar as mãos, de que se eu puser a mãozinha no peito, de que se eu cantar, de que se eu trouxer minha oferta, de que se eu fizer, se eu acontecer, vai... Não é isso! Não é religiosidade, é relacionamento. Malaquias é uma mensagem contra a religiosidade do povo. Malaquias é uma mensagem de que Deus ainda está agindo nos corações endurecidos do povo. Bendito é o nome dele, glorifica o nome dele, porque ele sabe o que é melhor para ti. Ele sabe o que é melhor para ti. Ele é um pai, e como pai, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Bendito é o nome do Senhor. A questão que fica para encerrar, e tu tem que responder isso para ti, em que grupo tu tá? Tu tá no grupo que está murmurando? Eu queria que a coisa estivesse bem e não tá. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me quer bem, parece que Deus não resolve as coisas. Eu fiquei desempregado, eu estou doente, eu tenho isso, tenho aquilo, tem tanto problema. E a murmuração brota. Ou tu é do povo que se mantém fiel, a luta vem, o problema vem, a dificuldade vem, a doença vem, mas eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer fiel, porque eu sei que a minha vida não é aqui. Aqui, como diz Pedro, eu sou forasteiro, eu sou peregrino, a minha vida não é aqui. A minha vida não é aqui. Em que grupo tu tá? É isso que tu tem que te responder hoje. Em que grupo tu tá? Qual é a tua turma? Quem é o teu povo? E tu tem que agir de acordo. Eu quero encerrar te encorajando. Tá difícil. Não tá fácil. Eu sei, nós estamos num período igual, ou talvez pior de Malaquias. Nós estamos num período em que a dificuldade financeira brota todo dia. Todo dia o governo inventa uma taxa, um tributo, um imposto. Todo dia nós estamos vendo injustiça no nosso país e fora dele. Todo dia nós estamos vendo uma turma barulhenta que faz e acontece enquanto os bons ficam calados. Todo dia nós estamos vendo isso. Todo dia nós estamos vendo que o povo de Deus está sendo cada vez mais ecoado, cada vez mais oprimido. Vai piorar, a tendência pelo menos é essa. A questão é, fica firme, aguenta. Tinha um pastor, o pastor que realizou o nosso casamento, o pastor que pregou no nosso casamento, ele pregava e ele dizia, aguenta um pouquinho mais, suporta um pouquinho mais, ora um pouquinho mais, vigia um pouquinho mais, porque a nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui, cara. A nossa vida não é aqui. Esse mundo é pecaminoso mesmo. Esse mundo é corrupto. Esse mundo é barulhento. A nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui. A gente está de passagem. Só que a gente tem um ministério a cumprir. Arrependam-se. Vem com a gente. A nossa vida não é aqui. A gente está de passagem. Não para aqui. Não te prende aqui. Não se deixa atrair pelo aqui, pelo agora. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos responder o sermão? Independente do que o cenário está aparentando, independente
do que tu veja na nação, no noticiário, independente, saiba, haverá um dia estabelecido por Deus em que a coisa vai mudar. Vai mudar. Amém? Nós vamos responder o sermão e nós respondemos de 3 formas: tomando a ceia, cantando e ofertando. Em primeiro lugar, nós vamos cear. Aqui à minha esquerda tem uma mesinha com pão. Pega o pão, mergulha no cálice. Cálice bronze é vinho. Cálice dourado é suco. Ok? Mulheres grávidas, crianças, crentes fracos ou abstêmios pegam o pão e mergulham no suco. Os demais mergulham no vinho e participam do corpo e do sangue do Senhor. Quem faz isso? Cristão. Quem crê no Senhor. Quem se alegra em Deus. Quem lembra do nome do Senhor. Amém? Em segundo lugar, nós vamos cantar. E antes foi só um ensaio. Foi só um ensaio. Tava bonito, mas nós conseguimos fazer melhor. Canta mais alto. Canta melhor. Te empenha mais em entregar a Deus o teu louvor. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Ele já fez e o que Ele continua fazendo. Ele é digno do nosso louvor. Amém? Entrega a Ele o teu cântico, a tua exaltação. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar. Nós temos muita coisa por fazer. Não é pouca. Nós temos que colocar ar-condicionado, melhorar esse telão, essa projeção que está vergonhosa. Nós queremos imprimir os panfletos para ser evangelizar, que tem que ser esse mês ainda. Nós temos que comprar mais cadeiras, já está faltando. Nós temos muita coisa por fazer. Então seja generoso. Ok? Amém? Inclina a tua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tu é bom. Obrigado, Deus, porque como o sol da justiça que brilha sobre as nossas cabeças, assim tu vem e traz salvação nas tuas asas. Nós te louvamos, ó Deus, porque essa salvação não é mérito nosso. Essa salvação não é fruto nosso. É tudo teu. É o Senhor quem age. É o Senhor que dá o primeiro passo. Conceda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, a ponto de nos conceder salvação da condenação, mas não só isso, para que salvos da condenação, agora nós caminhemos em tua direção, para que nós venhamos graciosamente, por meio da tua graça, sermos salvos e salvos diariamente do nosso pecado, salvos das nossas falhas, salvos das nossas tendências pecaminosas. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos e salva-nos para Ti, para que a nossa vida testemunhe de Ti, para que a nossa vida testifique de Ti, para que a nossa vida fale a todos à nossa volta, por meio de atitudes e palavras, de que Tu é Deus, Tu salva o Teu povo e Tu virá nos buscar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.